Olá, queridos alunos, bem-vindos. Estamos aqui para mais uma disciplina nova, uma disciplina diferente. Vocês estão voltando aí a acessar minhas aulas. É um prazer receber vocês novamente, ainda que assim virtualmente, no modo EAD. Estaremos numa disciplina chamada Comunicação Empresarial e essa disciplina é tanto voltada para a área administrativa, para o curso técnico em administração, tanto para o curso técnico em logística. Então, a gente vai estar falando sobre a importância do bom fluxo de comunicação. Perfeito? Então, vou estar colocando aqui o nosso conteúdo. E vamos que vamos! Isso aí. Então, está aqui meu telefone, o meu e-mail. Então, se você tem dúvida, pode falar comigo, pode me procurar. Se você não é inscrito no canal, poxa, se inscreve no meu canal, me ajuda aí, já estou tendo um engajamento aí, então preciso crescer cada vez mais, me ajude. Curta os vídeos, poxa, se você puder interagir com os vídeos aí no YouTube, me ajudem curtindo o vídeo. Se você puder também, poxa, deixa um comentário ali no vídeo, me ajude aí na participação de vocês. Perfeito? Então, vamos falar de comunicação empresarial. A comunicação é algo fundamental. Então, para a logística não é diferente, para a administração também não, ok? Então, vamos falar sobre o que é comunicação. Comunicação, ela é uma palavra que deriva do latim. Então, a palavra comunicação originária do latim, da palavra communicatione, é definida por tornar comum. Então, a comunicação quer dizer tornar comum. Então, quando eu comunico, eu torno comum algo que faça sentido para outra pessoa. Significa também ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio da linguagem falada ou escrita. Então, temos aqui na tela uma linguagem escrita, ao qual nós conhecemos pelo idioma do português. E a linguagem falada, eu estou falando em português. Falada, escrita, ou também através de sinais ou símbolos, quer do aparelhamento técnico especializado, sonoro ou visual. Então, existem diversas formas de comunicação. Sendo assim, o fenômeno da comunicação não é entendido no momento em que se dissemina uma informação, mas quando é compreendida por todos que a recebem. É relevante saber também que a comunicação pode ser verbal, compreende a oralidade escrita, e não verbal. Exemplo, o Kanban. O que é o Kanban? É a expressão usada através de sinais. Então, a Kanban é uma técnica japonesa que ela utiliza muito no setor de qualidade através de símbolos para que possam transmitir algumas mensagens para esse setor. Perfeito? Mas não vamos nos aprofundar sobre essa questão do Kanban, mas, por exemplo, não verbal, a expressão facial, por exemplo, é uma comunicação não verbal. Definição ainda de comunicação, então a gente pode dizer que a comunicação é o processo mediante o qual duas ou mais pessoas se entendem. Então não adianta a pessoa querer falar sozinha diante do espelho, que isso não é uma comunicação. Igual aquele filme antigo do Náufrago, não sei se você conhece, do ator Tom Hanks, ele sofre um naufrágio, fica numa ilha durante anos, e o único amigo que ele tinha era uma bola. Ele pinta a bola lá e chama de Sr. Wilson, e ele conversava com o Sr. Wilson. Isso não é uma comunicação. Tem gente que fala sozinha aí com outras coisas, né? Mas, enfim, isso é outro assunto. A comunicação é o que nós estamos tendo aqui. Embora eu esteja gravando esse vídeo sozinho, mas eu sei que você vai estar me assistindo posteriormente, e aí você vai estar compreendendo essa mensagem, você vai estar recebendo essa comunicação. Então, um processo mediante o qual duas ou mais pessoas se entendem. Então, certas coisas, às vezes eu falo, de repente pode ficar um pouco complicado de vocês entenderem, mas depois, com a explicação, vocês entendem. Então, nem tudo que eu falo, muitas vezes o aluno não entende. Eles vão compreender depois.
Mas a comunicação, o principal foco dele é o quê? É o entendimento. Então, você vai fazer a outra parte entender. Outra questão é que a comunicação ela é a mútua troca de ideias através de qualquer efetivo. Então, ou seja, o simples fato de eu conseguir trocar ideias nessa minha interlocução, então, se eu consigo passar uma ideia para outra pessoa, eu estou verdadeiramente fazendo uma troca através de qualquer efetivo. A transmissão é o intercâmbio de pensamentos, opiniões ou informações através da fala, da escrita ou de símbolos. É a troca de entendimento, é a tentativa de tornar comuns. Então, ou seja, quando a comunicação ela vai ser uma troca de entendimento tentando fazer que seja comum a ambos o conhecimento. E conhecimentos, ideias, construções ou qualquer outra mensagem, seja verbal, escrita ou corporal. Então, a comunicação, esse é o objetivo dela, é tornar uma mensagem entendível para a outra. Perfeito? Então, nós temos que existe a comunicação verbal e a não verbal. O que compreende a comunicação verbal? É a forma de expressar ideias, desejos, opiniões, crenças e valores. Então, a forma que você tem um tipo de cultura, código, e você expressa tudo isso através da sua comunicação escrita ou oral. Então, um exemplo, se você hoje pegar um texto ou ouvir uma pessoa falando em árabe, provavelmente você não entenda. Eu não entendo nada. Assim como uma pessoa que fala em mandarim e escreve em mandarim. Você vê que é um idioma com até letras diferentes do nosso alfabeto. Uma codificação diferente dessa mensagem. Nós vamos estar aprendendo ainda esses elementos da comunicação. Então, a comunicação escrita e oral, muitas vezes, ela é de uma região. Forma de expressar ideias, desejos, opiniões, crenças e valores. O mundo ele é povoado por diversos povos, nações, culturas, tribos, raças, a gente sabe disso, e você sabe que cada lugar existe uma característica das pessoas se comunicarem. Então, às vezes, você olha um jeito de uma tribo, por exemplo, se comunicar, uma tribo indígena, você vai achar estranho, mas é a maneira que cada um junto com o outro consegue se entender. E para a gente é algo que a gente não consegue entender, correto? Porque a comunicação verbal, ou seja, as pessoas verbalizam o seu pensamento, seja falando ou escrevendo. E a comunicação não verbal? Essa daqui geralmente é universal. A comunicação não verbal ela se dá através de gestos, de postura, de expressão facial. Então, vou pegar só o exemplo da expressão facial. Em qualquer lugar do mundo, se você estiver dando um sorriso, as pessoas vão entender o quê? Essa pessoa está feliz. Não é verdade? Pode ser qualquer nação, povo, tribo, qualquer idioma. Se você chegar e der um sorriso, você vai causar uma impressão de felicidade. Você vai estar passando uma mensagem sobre isso. Assim como se você chegar com uma expressão de pavor, de medo, todo e qualquer povo vai saber que você está amedrontado, porque você vai passar essa mensagem. Então, a comunicação não verbal ela é universal. Você pode não falar um idioma, pode não entender um idioma, mas o jeito de você gesticular ou de se expressar, as pessoas irão entender. Então, gesto, postura, expressão facial, silêncio, vestuário, até a maneira de nos vestirmos também diz bastante coisa, nós vamos falar sobre isso. Então, a comunicação não verbal ela é enfatizada através de emoções e sentimentos. Então, as emoções e os sentimentos, quando você expressa isso de alguma maneira, qualquer lugar do mundo consegue interpretar isso. Perfeito? Seguindo, linguagem corporal na comunicação. Então, olha que interessante, gente. 70% da comunicação não verbal, ou seja, por meio de gestos, de expressão facial e corporal, imagens e etc. Ou seja, qualquer pessoa, talvez o texto não ficou tão bem elaborado quanto eu gostaria, tá? Mas olha só. Qualquer indivíduo, quando para prestar atenção no outro,
70% da atenção, da comunicação dessa pessoa vai ser não verbal. Ou seja, você vai estar prestando muito mais atenção no gesto que essa pessoa faz, no jeito de gesticular ou falar, na expressão facial, na questão corporal, se ela está ilustrando com alguma coisa. Então, talvez você eu estou aqui falando, mas de repente você não está focado em olhar para mim aqui nesse cantinho da tela. Você está focado nas palavras e nessa parte visual das imagens, ok? Porque é involuntário. A maioria das pessoas vão prestar mais atenção nisso. Então, ao transmitir uma informação, olha que interessante, 7% da sua atenção está para as palavras. Então, você me ouvindo aí, 7% da atenção da tua atividade cerebral vai estar prestando mais atenção no que eu estou falando, ouvindo o que eu estou falando. Mas maior parte dessa atenção, 38%, vai ficar pela questão da minha voz, o tom de voz, o quanto eu estou expressando a minha voz. Se a minha voz ela está entusiasmada, se ela está tensa, se ela está nervosa, se ela está calma, se ela está segura, se ela está insegura. Então, o tom de voz ele também passa uma linguagem não verbal incrível. Você consegue identificar se uma pessoa está mentindo pelo tom de voz. Você consegue identificar se a pessoa está feliz pelo tom de voz, se ela está triste pelo tom de voz. Já parou para pensar nisso? Então, olha o quanto isso é absurdo. É a psicologia que diz isso, não sou eu. E tem total respaldo. E se você para pensar e analisar, você vai concordar. E 55% fica da atenção para a expressão corporal. As pessoas reparam demais no nosso comportamento. Então, quando você vai se comunicar, às vezes não é o que você está falando, mas a forma que você está falando, como você gesticula. Então, a pessoa vai prestar atenção nisso. Como podem ver, a expressão corporal vale muito. Ok? Categoria de comunicação não verbal. Então, a comunicação não verbal, pela questão física, o tipo de comunicação vai incluir a expressão facial, o tom de voz, o sentido de tato, o olfato, o movimento do corpo e inúmeras outras coisas. Então, a não verbal, na questão física do nosso corpo, as pessoas vão estar prestando atenção em muitos detalhes na hora que nós estamos nos comunicando. Perfeito? Então, primeiro, vamos falar de sinais. O uso de vários sinais na comunicação não verbal, ele tem a finalidade de indicar um sentido definindo para o receptor uma mensagem clara, ainda que sem palavras. Então, muitas vezes a gente não consegue identificar coisas por sinais. Por exemplo, redes sociais, a gente usa memes, emotes, sinais de trânsito nas vias também são exemplos. Então, olha aí alguns exemplos. Por exemplo, você vê uma moça dando uma piscada, se ela for bonitinha, o cara vai falar, opa, tá me dando mole, certo? Então, esse sinal ela não precisa falar nada para você. Às vezes você vai lá falar com a moça e arrebenta a cara, né? Não era nada daquilo. Às vezes não estava piscando nem para você, seu bobão. Brincadeiras à parte, mas os sinais, eles nos trazem mensagens, como eu falei. Então, uma piscada de olho. Olha os sinais de trânsito aqui. Quem fez autoescola aqui sabe que o que quer dizer esse sinal aqui. Não vou dizer não, faz o seguinte. Se você sabe, deixa um comentário aí no vídeo aí. Que sinal de trânsito é esse aqui, de 4,5 metros? O que quer dizer isso aqui? E esse aqui? E esse outro sinal aqui? Olha aquele meme aí feioso que já tem tempo que não usam. Aquela carocha debochada. Enfim, sinais que passam mensagens. Então, eu vou mandar um deboche para a pessoa mandou uma cara dessa aqui. Ok? Então, sinais passam mensagens. A voz. Então, a nossa voz, ela também passa uma mensagem. Então, não é só as palavras que eu estou falando. Então, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso da sua comunicação.
O bom comunicador é aquele que sempre acentua o seu tom de voz e a sua fisionomia em apoio ao que está comunicando, para poder trazer mais credibilidade à fala dessa pessoa. Um tom de voz suave, claro, pode passar uma melhor mensagem do que um tom áspero ou apressado. Então, muitas vezes, se a pessoa ela fala de uma forma mais suave, com mais clareza, as pessoas tendem a entender melhor a mensagem do que a pessoa que fala um pouco correndo, apressada, num tom mais áspero, um tom mais irritado, um tom mais agressivo. Perfeito? Então, a voz ela tem muito disso. Você quer ver um exemplo? Olha só, eu vou dar 2 exemplos de como um chefe ele pode, ao apontar o erro de um funcionário, ele tanto pode motivar como desmotivar. Primeiro exemplo, o chefe que quer motivar o colaborador quando aponta um erro. Fala aí, tudo bom, João? Beleza? Seguinte, gostaria de falar contigo, convoquei essa reunião com você, porque você sempre foi um ótimo trabalhador, sempre entregou resultados incríveis aqui para nós. Só que eu tenho notado que ultimamente você não tenho como deixar de notar que a sua performance tem caído. Você tem cometido algumas falhas aqui no setor de produção e isso não é o que a empresa espera de você, porque você é um colaborador até acima da média. Então, está acontecendo algum tipo de problema com você, que está afetando o seu rendimento na produção? Existe alguma coisa que a empresa pode fazer por você para poder te ajudar? Então, esse é o primeiro exemplo. Então, olha só, o chefe, ele exaltou o João em vários aspectos, mas aí, para chamar a atenção do João, que ele está precisando de ajuda, ele se oferece para apoiar o João e para poder saber o que está acontecendo. Olha a diferença. Então, tudo indica que o João vai contar o problema dele, vai contar com a ajuda e ainda vai agradecer pelo chefe estar puxando a orelha dele para ele voltar ao eixo, aos trilhos. Então, ou seja, o tom de voz, olha como é que fez diferença. Agora, vamos ao segundo exemplo. Eu vou chamar a atenção mais uma vez do João por causa do erro dele na produção. João, o negócio é o seguinte, eu acabei te chamando aqui na sala, sabe por quê? Porque você tem sido incompetente, eu não sei o que está acontecendo com você, cara. Poxa, você está sendo imprestável para nós desse jeito, a gente vai ter que te mandar embora, porque você está dando muito prejuízo aqui. Poxa, toda hora você comete uma falha na produção, o que está acontecendo contigo, cara? Pelo amor de Deus, se liga, a fila lá fora está muito grande, tá? Se você não quiser trabalhar direito, tem um monte lá fora querendo. Então, olha só, no improviso aqui eu criei todo esse teatrinho. E aí? João vai sair motivado ou desmotivado? Olha o tom de voz, a diferença dessa expressão não verbal. Ou seja, a mensagem era a mesma. João está cometendo falhas na produção. Só que a forma de falar de um jeito, o jeito da voz, de um jeito que se fala, faz com que o João entenda o seu erro e queira melhorar e se motive a ser melhor. E a outra forma que se usa, o João só vai ficar desmotivado, coitado. Vai ser pior ainda, o João vai ficar pior ainda. Então, a voz, ela também é muito importante nesse aspecto de comunicação não verbal. Perfeito? E a dicção é a mesma coisa. O tom da voz é uma coisa, a dicção é outra, tá, gente? Dicção seria o quê? A forma como você fala corretamente as palavras. Você já viu que tem pessoas que têm dificuldade na fala? Por exemplo, de dizer, em vez de problema, não consegue falar problema, fala problema. Fala um problema. Problema. Ok. Então, ele não consegue falar algumas palavras que têm um pouco mais de dificuldade de uma forma correta. Então, essa questão da dicção é algo que também é compreendido pelas outras pessoas. Então, às vezes, você falou 1000 palavras certas, você falou uma palavra errada, a atenção dessa questão da dicção é tanta que a pessoa vai esquecer que você falou tudo certo, falou algo errado. Ok? Então, saber articular as palavras de forma clara e entendível e pronunciá-las com distinção entre vogais e consoantes é algo importante de ser trabalhado para que a sua comunicação ela seja mais eficaz. Perfeito? Se não é enfático, entonar a voz de acordo com a emoção. Então, é igual aqui na aula. Quando eu chego a um assunto que eu tenho que ter um pouco mais de calma, mais de cautela, eu vou
diminuir o meu tom de voz. Mas quando eu quero dar uma ênfase, eu quero pegar e dar um susto em vocês aí, você bota no volume máximo aqui no fone de ouvido, do nada o professor deu um grito, caramba! Brincadeira, tá, gente? Mas o sinal enfático ele é para isso, para você. Então, às vezes, já viu aquela pessoa que começa a falar, chega a dar sono? Então, um professor que às vezes vai dar uma aula, aquela coisa monótona, calma, devagarinho. E aí, ou seja, as pessoas têm dificuldade de de entender a comunicação dessa forma, torna o assunto menos interessante. Mas aí, do nada, você pega e dá um rapa aí no ouvido dos outros aí, dá um grito aí, e isso vai fazer uma ênfase de acordo com o que merece. Então, o sinal enfático, às vezes, é para isso. Igual quando eu fui falar aqui o exemplo, o segundo exemplo, para chamar a atenção do João. Então, foi um chefe bem rude, bem arrogante, pelo que vocês perceberam. Perfeito? Então, essa questão do tom de voz, mas você saber enfatizar a voz nos momentos certos também é interessante. E aí, vamos falar aqui das expressões, né? Do código cinésico. Pessoal, o que é código cinésico? Código cinésico é toda e qualquer mensagem que seja estabelecida pelo seu corpo, desenhando para cada uma das suas partes, movimentos, gestos, posturas, expressões faciais. Certo? Então, ó, dá para ver na expressão facial dessa moça, ao sentir o aroma do café ou do chá, um sentimento de prazer. Ou a reação de surpresa. Aqui também uma reação de surpresa ao ouvir algo interessante ou algo surpreendente. Ou ao sentir a textura, certo? Qual é a mensagem que isso está te passando? Imagina você vendado e começam a derramar mel na sua mão. Então, você vai sentir, você vai ter algum sentido para você aquele toque. Ou a expressão de uma criança comendo uma fruta, felicidade, enfim. Então, o código cinésico é a mensagem que é passada pelo corpo, ok? Através de cada uma das suas partes, certo? Então, falando de expressões faciais, olha aí, ó, a mesma pessoa, diversas expressões diferentes. O rosto ele é o índice da mente. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos pensando, nós, na nossa face, nós transmitimos isso involuntariamente. Então, é aí que eu falo. Muitas vezes o teu chefe te chama atenção e aí você demonstra para ele. Você pode não falar nada, mas você demonstra que você não gostou com o seu rosto. Às vezes é necessário o teu chefe te chamar a atenção e aí você demonstra que você não concorda ou que você não gostou com a sua expressão facial. Então, os olhos, os lábios, os músculos faciais, eles expressam muitos sentimentos. Também podem enganar e ser manipulados. Tem gente que usa a expressão facial para enganar e também para manipular pessoas. Então, estar atento a esses detalhes também é interessante, certo? Então, tem algumas expressões diferentes aqui que a gente vê, certo? Você é capaz de identificar cada uma dessas? Quer deixar nos comentários? Deixa nos comentários, tá? Então, chama esse daqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, diz aí, do 1 ao 8, o que você acha que essa moça está dizendo aqui na sua expressão facial? Olhar. Então, o olhar ele também é algo que também diz muita coisa. O olhar ele sugere um envolvimento, a admiração ou a desaprovação que se tem das coisas. Então, já viu aquele ditado que diz, para todo bom entendedor, meia palavra basta? Tem gente que não precisa dizer uma única palavra. Basta olhar um para o outro, a afinidade é tanta que você entende no olhar o que essa pessoa está pensando. Então, tem muito disso. O olhar ele sugere envolvimento, admiração, desaprovação. E aí você tem 3 tipos de olhares. O olhar levantado, que é aquele olhar que você olha a pessoa de baixo, certo? Então, o olhar levantado é aquele que você meio que olha, né, assim, a pessoa de cima. Então, ele tem um olhar que indica superioridade, dominância. É aquela pessoa que você fala, caramba, fulano é metida, fulano é metido. Por quê? Porque você percebe esse jeito de olhar dele. Ele não é uma pessoa que te olha nos olhos, ele é uma pessoa que meio que fala olhando para o alto, entendeu? Não olha para você.
Então, é um olhar de superioridade e de dominância. Já o olhar baixo é o contrário. Já viu aquela pessoa que você está falando com ela tem medo de olhar para você, ela parece que olha para o chão. A pessoa que olha para o chão, o olhar baixo, é o olhar de fraqueza, de submissão. É aquela pessoa que ela se desvaloriza perto da outra. Conhece gente assim? Ou pior, você é assim? Tomara que não. Então, as pessoas que olham assim, elas transmitem esse pensamento, certo? E o olhar direto é aquele olhar de honestidade, olhar de transparência, olhar nos olhos, olhar 43. Brincadeira, não é para paquerar ninguém. Mas é aquela pessoa que olha no olho, ela consegue transmitir verdade, ela não tem essa coisa de, não, nós somos iguais, nós estamos aqui para poder aprendermos juntos. Então, eu procuro ser assim, esse professor que olha direto no olho de vocês, que transmite essa verdade, essa honestidade e a transparência na minha fala. Perfeito? Outros gestos aí, ó. Mão apoiando o queixo. Então, isso indica fortemente que a pessoa está com falta de interesse e tédio. Já reparou que quando você está com sono ou você está assistindo algo que não te tem nenhum interesse, quando você vai ver, você está assim, ó. Será que você está assistindo minha aula assim? Poxa, eu vou ficar muito triste, muito chateado. Brincadeira. Mas a falta de interesse, o tédio, faz a gente assistir algo assim. Ou, numa reunião de negócio, você vai saber interpretar isso, certo? E você está com falta de interesse, tédio. Outra questão, esfregar o olho. Então, a pessoa que toda hora, por exemplo, ela está te ouvindo e está toda hora esfregando o olho. Isso aí, a psicologia diz que muitas vezes, quando a pessoa está toda vez com muitas dúvidas ou com falsidade, ela esfrega o olho. É um gesto involuntário que a pessoa faz, ok? Esfregar a orelha, colocar a mão toda hora na orelha. Ela está desviando o foco daquilo que ela está falando, porque ela está, muitas vezes, ou mentindo ou ignorando o que está ouvindo. Tá? Então, alguém está falando e toda hora você fica coçando atrás da orelha, ou seja, você está tentando... Já viu aquela frase de entrou no ouvido, saiu no outro? Você está ouvindo, mas você não quer ouvir, tu não queria nem estar ouvindo. Então, isso é um dos gestos que a gente involuntariamente faz quando não quer ouvir. E esfregar o nariz, o pensamento negativo, discordância ou mentira, certo? Se a pessoa está falando e ela mente, muitas vezes ela encosta a mão no nariz. Perfeito? Então, esses são alguns gestos e posturas. Gestos e posturas negativas, com braços e mãos. Então, os nossos braços e as nossas mãos também passam mensagens. Então, ó, com braço e mão, você colocar o braço ou a mão atrás ou nas costas, isso é algo negativo, certo? Manter os braços cruzados. Então, por exemplo, você está numa reunião, você está com os braços cruzados enquanto ouve. Isso pode causar uma má impressão, em sentido de essa pessoa não concorda com o que a pessoa está falando. Aliás, pode perceber, se alguém falar algo para você que você não concorde, se você for olhar para você, provavelmente de 60% a 70% de chance que você esteja de braços cruzados no momento. Certo? O nosso cérebro nos faz fazer isso involuntariamente. Colocar as mãos no bolso, apoiar sobre a mesa. Isso é algo negativo porque pode indicar que você está com pressa. Coçar a cabeça, mexer no relógio, pode indicar que você está com dúvidas ou com impaciência. E balançar repetidamente o lápis ou a caneta. Então, às vezes, uma reunião sentado e a pessoa está o tempo todo mexendo com a caneta. Ela está com desinteresse dessa reunião. Então, não só esse gesto de ficar dessa forma, mas mexendo com a caneta, isso é algo que transmite essa mensagem de desinteresse, tédio. Com as pernas. Então, ó, mulheres, abrir ou fechar as pernas toda hora. Então, esse negócio de ficar cruzando toda hora as pernas, certo? Apoiá-las alternadamente. Fazer movimentos repetitivos. Então, a pessoa está impaciente, ela fica balançando o pé na cadeira toda hora, balançando a perna. Então, isso é negativo. E com a postura, ombros para frente, transmitindo impressão de derrotado.
Então, o que é ombro esvaziado? Você vê aquela pessoa que faz assim, ó, fica assim, toda cabisbaixa, com o ombro para frente, ó, o ombro aqui, ó. Então, ela fica arriada. Então, isso é uma postura feia, principalmente quando se está em pé, você usa essa postura. Expor ar de superioridade também com a postura é negativo. E as gestos e posturas positivas, com braços e mãos, pernas e postura. Então, ó, você ser uma pessoa que gesticula pausadamente é bacana. Então, conforme eu estou dando a aula aqui, muitas vezes você vê a minha mão aparecendo aqui. Eu gesticulo pausadamente, para poder exemplificar ou me sentir mais livre enquanto eu falo. Gesticule com as mãos acima da linha da cintura. Então, se você está falando, você está à frente de uma reunião, tá? Que embora vocês estão aqui num curso de logística ou de administração, amanhã vocês serão gestores, vocês estarão à frente de equipes. Então, são algumas posturas e gestos que a gente tem que se policiar para usar corretamente. Então, gesticule as mãos acima da cintura, linha da cintura. Faça os movimentos a partir dos ombros. Com as pernas, firme o tronco seguramente sobre as duas pernas. Estabeleça seu ritmo ao andar, nem muito rápido e nem lento demais. Então, não é legal você ficar também só paradão enquanto você fala. Você pode circular, andar e gesticular, mas de uma maneira que não seja agressiva. Com a postura, tenha sincronismo com a voz, a mensagem e o corpo. Certo? Então, não faz sentido a pessoa estar lá toda agitada e falando em slow motion. Entenderam? Então, sincronismo. Olhe para o público. Então, aquela questão do olhar direto que eu falei. E ressalte a fisionomia ao expressar uma informação. Não seja aquela pessoa inexpressiva. Aquela pessoa que... Você já viu aquela pessoa que a cara dela é a mesma todo dia? Você não sabe se ela está feliz, se ela está triste, se ela está zangada, se ela está irritada. Ela é uma pura interrogação. Você nunca sabe. Então, isso é ruim para você que, por exemplo, um dia tiver que liderar uma equipe. Então, a questão da comunicação, principalmente com as pessoas, é fundamental. Perfeito? E, para encerrar, essa frase aqui que eu gosto muito do Ralph Waldo Emerson: os olhos conversam tanto quanto as palavras que utilizamos, com a vantagem de que o dialeto ocular, embora não precise de dicionário, é entendido no mundo todo. E é verdade, o jeito de olhar de uma pessoa, ele é entendível por qualquer canto do mundo, certo? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui essa videoaula. Perfeito? Gostaria de agradecer a vocês por todo esse empenho durante a pandemia, de não perder o foco, de continuar estudando, de continuar se capacitando. Esse é o foco, a gente vai sair dessa pandemia muito mais forte. Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima aula. Se inscreva no meu canal, hein, gente? Um abraço.